Oi, gente! No vídeo de hoje, nossa amiga Júlia Azevedo e eu, Daniel Azambuja, vamos estar comentando sobre a casa Vana Venturi. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o projeto que marcou a pós-modernidade, a casa Vana Venturi. Mas antes de falar da obra em si, vamos falar um pouco sobre seu criador, Robert Venturi. Robert nasceu em 1925 na Pensilvânia, Filadélfia, lá nos Estados Unidos, e morreu recentemente em 2018, vivendo 93 anos. Ele teve diversas conquistas no decorrer da sua carreira, incluindo se formar em Princeton e diversas obras publicadas, também ganhando um prêmio Pritzker. E no meio de toda essa trajetória, ele se casou com Denise Scott, sua fiel companheira até seus últimos anos de vida e como arquiteto. Mas focando na obra em si agora, ela foi de 1959 até 1964 e se localiza lá em Chernobyl Hill, na Filadélfia. O nome curioso, Vanaventure, é explicado por este ser o nome da mãe de Robert, e isso já explica um pouco do objetivo do projeto. Robert fez essa casa unicamente para a moradia de sua mãe. Ele não tinha o objetivo primordial de causar todo o impacto que ele causou na sociedade. Ao invés de usar, por exemplo, um quadrado abstrato, que era proposto na época, ele usou de outros elementos históricos na arquitetura, e tudo isso em um modo confuso, criando vários elementos que não se tem como explicar, como uma escada que não leva a lugar nenhum, escada que se começa fina e depois se alarga, uma chaminé que não é na verdade uma chaminé, elementos desse tipo. Ele diz até que a casa é como uma criação de uma criança, que leva você a ter uma sensação de já ter visto aquela obra, mesmo nunca tendo-a visto antes. E isso gera uma simplicidade da obra, mas isso não tira todo o método criativo que ela tem. Era isso que o Robert queria passar, uma confusão na ordem que eu vou explicar agora. Ele se referia ao período modernista, exemplificado aí nas fotos. Ele visava atender a sociedade com simplicidade, usando vários elementos repetidos e cores frias, e gerando uma dificuldade de relação entre a sociedade e a obra. A obra não tem bem uma mensagem que quer passar. Ela é simples, fria e reta. Então agora você imagina o que essa obra criou de confusão para aquela era. Tanto que um modernista na época disse menos é mais, e Robert refutou isso, dizendo que menos na verdade é entediante. E tudo isso levou à inspiração desse pós-modernismo, levando a obras que vocês estão vendo agora, que visavam não somente atender às necessidades físicas da sociedade, mas também de criar uma relação com elas, passando agora um modelo mais artístico, não tão reto e quadrado como era na época modernista. Robert sempre criticou isso e ele foi possível passar essa mensagem através dessa casa que ele fez para a mãe dele. Uma frase que ficou muito conhecida foi essa: o modernismo é sobre espaço e o pós-modernismo é sobre comunicação. Você deve fazer aquilo que te excita. Essa é uma das mensagens de Robert. Em várias entrevistas ele é comparado até com Einstein, não só pelo seu cabelo bagunçado, mas também pelo seu jeito revolucionário de fazer as coisas. Em uma entrevista ele foi até perguntado do porquê ter uma chaminé tão grande se esse não era o objetivo dela na casa. Ele disse que o objetivo dela é representar um dedo do meio. Num tom de brincadeira, é claro, mas isso representa um pouco da sua revolução. Enfim, esse é um pouco sobre a história de Robert e da sua obra, e agora nós vamos passar por uma parte de uma análise mais técnica. A Casa Bonaventure incorpora suas teorias de complexidade e contradição, onde usa recursos pós-modernos como colagem, citação e até ironia, como por exemplo no deslocamento do eixo da chaminé. Durante o período em que foi realizado o projeto de construção da casa, Robert Venturi trabalhava em um dos seus livros mais conhecidos, Complexidade, Contradição e Arquitetura. A casa também é considerada um gentil manifesto para a arquitetura indireta e contraditória. Gentil, pois ao observar primeiramente a casa é simples, confortável e generosa em seus espaços. Ao observar pelo público especializado e atento, a intenção da casa é o confronto com o famoso lema menos é mais. A casa possuía um conceito unitário e uma compreensão da forma como um todo. Venturi queria um tipo de manifesto de sobreposição de significados para a casa, e para ele não era de arquitetura pós-moderna, mas como ele preferiria dizer, uma arquitetura pop. Na análise dos desenhos, a planta baixa é dividida entre hall de entrada, sala com dois principais ambientes, sendo eles sala de estar e sala de jantar,
uma varanda lateral ao noroeste, um quarto principal e um quarto para visitas, ambos a sudoeste, e ladeado por um banheiro completo, além de uma bela cozinha e uma pequena despensa. No pavimento superior, temos apenas um estúdio dormitório com um pequeno banheiro e um balcão-terraço dando para os fundos da casa ao sudoeste. Em sua fachada, a casa mostra sua função. Os recursos são nítidos de complexidade e contrariedade, como no acesso à escada e lareira, o layout das portas dos quartos, etc. Como dito, observamos o uso de colagem e citação, feito por Venturi através das janelas, citando Rossi, a janela de execução típico de Le Corbusier no movimento moderno, e na chaminé de Frank Lloyd. Como esses elementos de diferentes origens vivem no mesmo trabalho, pode-se falar de colagem. A chaminé é um elemento dominante na casa. Ao visitá-la, não se pode deixar de ficar chocado pela composição da chaminé escultural, desempenhando o papel central como elemento de iluminação. Na escada, em seu degrau inferior, estende-se a função de fornecimento de assento, mas em seu último trecho segue um recurso que o leva para nada, ou seja, a parede. Não se espera da escada, que é antes uma escultura de circulação, uma certa funcionalidade, porém ela pode servir para limpar as janelas e objetos acima dela. Com esse vídeo temos uma melhor representação da funcionalidade da escada. Center of this building. And then there's this stairway that leads to nowhere. The idea here is that while modernists fought so hard to create order, this house recognizes awkwardness and confusion. A casa Vanna Venturi apresenta características básicas da tríade vitruviana, sendo elas firmitas, utilitas e venustas. A casa tem a base criada a partir de dois quadrados, um triângulo isósceles, um círculo e um quadrado menor ao centro, marcando o acesso. O centro da casa é dado pelo conjunto escada e chaminé. Toda a casa se estrutura ao redor deste núcleo. O seu sistema estrutural é feito com emplastros de tijolos de alvenaria no exterior e interior, placa de cobertura e mezaninos de madeira. Possui uma silhueta irregular com uma simetria total entre as fachadas e sua planta bem livre da estrutura, com duas unidades iguais e espelhadas e uma vertical e central. O acesso é difícil de identificar, isto é, a prova de um alpendre típico, ou seja, ele é suspenso de um lado por colunas e apoiado pelo outro. Já na Utilitas, a casa apresenta uma iluminação natural e direta, provida pelas aberturas nas fachadas e pelo lanterninho no volume central mais alto. Analisa-se o modo e o lugar em que a luz penetra na casa. Sua quantidade, qualidade e intensidade também influenciam em como se percebe a massa e o volume. Nela, existe um ponto de circulação vertical, localizado no centro, próximo à entrada. A área de circulação é compactada ao centro da planta térrea, garantindo um maior aproveitamento do espaço nos cômodos. Nas venustas, a fachada da casa possui a altura do volume principal igual à largura da planta. Seu volume central é mais elevado e representa a adição, e o marco do acesso representa a subtração. As unidades da janela são quadrados que se repetem. Como elemento singular, destaca-se o arco ornamental da fachada, em cima da porta de entrada. Na planta, os espaços externos representam a subtração da forma principal, que é o retângulo.